Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Provérbios 31, 3 e 4. Tema da semana: as mulheres e o vinho. Estamos começando o programa Lições da Bíblia. Este é o nosso último encontro. Foi muito bom durante toda esta temporada aprendermos mais sobre o livro de Provérbios. Quero agradecer a você que acompanha o programa Lições da Bíblia. É muito bom ter a sua companhia. Quero lembrá-lo que a partir da semana que vem, do próximo programa, nós vamos estudar o Evangelho de Lucas. Mas eu quero agradecer uma equipe muito especial. Tenho aqui a lista. Porque quando você assiste o programa e vê somente os três aqui que estão, né, eu e mais dois convidados, a gente não tem ideia do grupo que está trabalhando para que você receba o melhor aí em sua casa. Quero agradecer o Leonardo, o Joelton, Tuca, Rafael, o Guilherme, o Piper, o Misael, o Rogério, o Fernando, que é o editor, a Angélica e o Tiago, que é o nosso produtor. Quero agradecer mais uma vez pela orientação, pela paciência, uma grande bênção para todos nós estarmos juntos durante esta temporada. Que Deus abençoe muito a você que faz parte dessa equipe, que Deus esteja contigo, que Deus esteja com a sua família, com os seus sonhos, que você receba a bênção do céu. Nós temos dois convidados especiais que trabalham aqui na TV Novo Tempo, que estarão com a gente hoje no nosso 13º encontro. Começando pelas damas, pastor Fred, o senhor me permite primeiro apresentar claro. Maiara? Maiara Costa, que trabalha na Escola Bíblica aqui na TV Novo Tempo. Seja bem-vinda. Muito obrigado, pastor. Sabe que na minha primeira série de gravações você foi convidada, lembra, Maiara? Isso mesmo, pastor. Tive o privilégio de poder fazer Lições da Bíblia junto com o senhor, com o pastor Pablo, naquela ocasião. Isso mesmo. E nós estávamos ali falando sobre alguns ensinos importantes de Jesus. Exatamente. Maiara, fala rapidinho para a gente só sobre a escola bíblica. Sim, eu trabalho na escola bíblica, no departamento ali, fazendo o aconselhamento espiritual. Então, nós atendemos os alunos que nos escrevem por e-mail, por carta e também por telefone, respondendo às dúvidas bíblicas e teológicas e também prestando o aconselhamento. Muito bom. Então, quem liga para cá, conversa, pode ouvir a sua voz. Pode ouvir a minha voz. Bom, muito bom. Pastor Frederico Branco, também da Escola Bíblica, é um privilégio poder receber o meu amigo Fred. Muito obrigado, pastor. Para mim é um privilégio também poder estar aqui. Nós trabalhamos junto com a Maiara na Escola Bíblica e que oportunidade muito legal poder participar aqui no Lições da Bíblia. Muito bom. O Fred é um amigo já de muitos anos, né, Fred? É verdade. Peguei seu filho no colo. Exatamente. Lógico que você é bem mais jovem do que eu, é óbvio, né? Muito obrigado. Muito bom. Você que está acompanhando a gente, você que ligou a sua televisão agora, esse é o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o nosso último encontro hoje, o livro de Provérbios, e o tema do nosso estudo de hoje é o cuidado com a boa escolha daquela que fará parte da sua vida, a convivência com o cônjuge, com a mulher especificamente, e também o cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, especificamente aqui, o vinho. Vamos clamar a Deus nesse momento, vamos orar. Eu vou pedir para Maiara, por favor, você pode orar? Querido maravilhoso Deus, amado Pai, estamos felizes por estarmos diante da Tua presença, pedindo a Tua bênção para, mais uma vez, estudarmos a Tua palavra. Amém. Hoje será ensinado a nós importantes lições que nós temos que aplicar em nossas vidas. Precisamos do Espírito Santo e é a Ele que clamamos agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Você que acompanha o programa Lições da Bíblia, eu gosto de lembrar que nós temos um guia de estudos que sistematiza o estudo da Palavra de Deus. E este foi o guia, é o guia que tem estado, que tem dado para a gente o norte da fundamentação do texto bíblico. A base sempre é a Palavra de Deus.
Você que acompanha o programa Lições da Bíblia, nós oferecemos gratuitamente. É só você acessar aí o endereço que está na sua tela e você receberá na sua casa a revista Princípios, Planos, Orientações que o Senhor tem para você e para a sua família. Você vai descobrir que existe uma lógica para a sua existência e existe esperança. Durante essa temporada nós tivemos o privilégio de assistir todo o início de cada programa um vídeo do autor da lição, professor Jacques Ducan, ele que é professor de Antigo Testamento, portanto um especialista aí também nos livros poéticos, na Universidade Andrews, na Faculdade de Teologia, nossa universidade nos Estados Unidos. Neste momento, com a palavra, o autor do guia de estudos. You cannot acquire wisdom. Bem, você pode não adquirir sabedoria prática se você não aprender os princípios da sabedoria. Se você aprende a sabedoria apenas teoricamente e você não está aprendendo na prática, você não entendeu o que é sabedoria. Na verdade, as duas estão relacionadas. Para tornar claro, na prática, ser sábio sem saber aonde ir te leva a lugar nenhum. A prática não funciona sem direção, sem orientação. Por outro lado, tentar ser sábio apenas teoricamente e não aplicar na vida também não te leva a lugar algum. Sabedoria é a verdade encarnada. Você se torna sábio quando você está conectado à vida. Sabedoria não é algo que está no ar abstratamente. Tem que ser prático, mas ao mesmo tempo tem que trazer à vida a verdade, que é algo que não temos naturalmente. Então, novamente temos que aprender a conciliar esses dois esforços. Algumas vezes nós perdemos. Pensamos que temos que ser muito práticos e não nos importamos com a revelação de Deus, a palavra de Deus, a maneira que Ele tem para nos ensinar a sabedoria. E por outro lado, algumas pessoas pensam que eu não me importo. A vida prática não é interessante para mim. A realidade não me importa. Eu sou sábio dentro do meu escritório, sábio nos escritos. Sabedoria está na vida, é algo concreto. Por isso que foi feito os mandamentos, as escolhas que você faz na sua vida. A sabedoria te conecta à vida real. Ela te traz o Deus eternal, o Deus da verdade em carne, o Deus encarnado. Não é um balanço entre as duas. Elas devem estar juntas. Não podem estar desassociadas. Nós temos algumas informações muito interessantes que a gente pode aplicar aqui especificamente para o estudo dessa semana, as mulheres e o vinho, né? Nós não podemos desassociar, se eu posso usar essa expressão, acho que ela está correta, o conhecimento que eu recebo com a prática. Mas eu também não posso praticar sem buscar o conhecimento. E essa sabedoria, esse conhecimento, ele não é inerente, né? É algo que eu recebo. Como isso pode ser aplicado aos conselhos, que inicialmente, lá no começo, eram dados ao filho, do capítulo 1 até o capítulo 10, filho meu, que agora, que é o último capítulo que nós vamos estudar, que é o capítulo 31, são as palavras do rei Lemuel de Massá,
palavras que foram ensinadas por sua mãe. Parece que a gente tem a informação que foi dada pelo pai e agora a prática que precisa ser realizada, né, pela mãe. Como que a gente associa esse conceito de sabedoria que o professor Jacques Ducan coloca especificamente ao que nós vamos analisar hoje, o que está no capítulo 31, a vida prática do rei? No capítulo 1 a gente vê, né, o pai, Provérbios de Salomão, filho de Davi. Aqui no verso 8 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Então, no capítulo 1 parece que há uma introdução, um incentivo para que o filho buscasse a sabedoria, para que ele buscasse o conhecimento, o entendimento. E no final, como uma conclusão, Rei Lemuel, ele escreve, profere estas palavras de aplicação da sabedoria que foi ensinada por sua mãe. Então, na introdução, o pai busca a sabedoria, incorpora essa sabedoria. E no final, na conclusão do livro de Provérbios, a aplicação desta sabedoria à vida prática, né? Ele, no caso aqui, é o rei, e duas coisas vão estar envolvidas diretamente nesta aplicação, que é o cuidado, né, com quem vai fazer parte da sua vida, no caso as mulheres, e o cuidado da lucidez no uso da bebida. Maiara, eu achei muito interessante a lição do trimestre, porque ela vem de uma maneira até muito simples, nos ensinar na prática o que é ser sábio. Porque quando fala-se de sabedoria, nós imaginamos coisas que às vezes são assim, intangíveis, impalpáveis. E Salomão veio mostrar, por meio de conselhos práticos, o resultado da sua oração no início do seu ministério como rei, né, no início da sua monarquia. E agora ele mostra na prática o que é ser sábio. Então ele vem ensinar, e já ensinou durante esses 3 meses todinhos que estão se findando agora, como nós podemos ser sábios, como seremos caracterizados como sábios, isto se colocarmos em prática o que foi ensinado aqui. E ele encerra esse assunto, ele escreveu muitos anos antes de qualquer um de nós aqui existirmos, mas é interessante que é muito atual o que ele escreveu em Provérbios 31, porque ele fala hoje de 2 coisas que nós podemos dizer que tiram as pessoas do sério, né? Se é que eu posso dizer assim. Desviam a pessoa do seu juízo, que são as mulheres e a bebida alcoólica, né? Os relacionamentos e os vícios. Exatamente, a formação de uma família e o seu cotidiano. Então vamos ao que está no capítulo 31, versos 4, 5, 8 e 9. Vamos descobrir qual é o verdadeiro brinde que nós devemos dar à vida. E eu achei bem interessante esse subtítulo, porque algumas pessoas em algumas culturas têm o hábito de brindarem, vamos brindar aqui a vida, né? Com algo nocivo. Exatamente. No final aí, agora do ano, né? Já estamos aí no mês de março, né? Mas no final do ano as pessoas brindaram aí o novo ano que chegou, né? Nós temos esse hábito em algum aniversário, em algum jantar. Nós temos não, né? Algumas pessoas, né? Se a gente brindar com a água não tem problema, né? Mas algumas pessoas suco, né? E com suco, né? Mas algumas pessoas estão brindando. Que verdadeiro brinde nós podemos dar à vida e quais são as advertências que são dadas pela mãe do rei Lemuel para que ele reinasse sabiamente? Bom, aqui, pastor, a mãe do rei Lemuel, que de acordo com alguns, né, alguns acreditam que este rei Lemuel aqui seja o próprio Salomão. Sim. Isso não é dogmático, não há como afirmar, mas se for, então é Batseba dizendo a ele o seguinte: não convém aos reis, ó Lemuel, beber. Não convém aos governantes misturar bebidas fortes. A minha versão é a Nova Bíblia Viva, tá? Por isso deve estar um pouquinho diferente. E ela diz assim: porque um rei que bebe acaba esquecendo as suas obrigações, confunde as leis e não julga com justiça os fracos e pobres de seu país. Então ela está dizendo que para um governante, beber é algo muito sério, porque a bebida ela é um entorpecente da mente. Ela não vai permitir que esse homem governe ou raciocine com clareza para que possa, com justiça, tomar as decisões que um país precisa e ajudar as pessoas
que nele habitam. Quando nós aplicamos isso a nós, porque isso aqui era um conselho para ele antes dele ser rei, no início do seu reinado, nós somos cristãos. E eu atendo ali na escola bíblica algumas dúvidas teológicas e de pessoas tentando comprovar pela Bíblia que o uso da bebida, quando não há embriagamento, não há problema algum. Só que eu fico pensando, qual é o benefício que o álcool pode trazer para alguém? É a velha frase do beber socialmente, né? E no blog, num dos blogs daqui da Novo Tempo, que é o Na Mira da Verdade, o Leandro Quadros escreveu 2 artigos falando que beber socialmente é o que forma alcoólatras para a sociedade. Isso com base bíblica, com base médica também, científica. Legal. Então, o telespectador pode acessar Ele pode acessar novotempo.com/Na Mira da Verdade, aí... e lá ele pode digitar no campo de busca a palavra, por exemplo, beber socialmente, ele vai encontrar os 2 artigos lá. Legal. Mas não há como nós dizermos que a bebida seja algo bom para a saúde. Nós temos tantas evidências de pessoas que morreram em acidentes de trânsito porque beberam apenas uma latinha de cerveja, ou pessoas que se tornaram alcoólatras porque começaram bebendo aos pouquinhos. Mas eu acho que... Sim, pastor. O efeito destrutivo do álcool é muito grande. A gente pode observar pelas estatísticas, pela violência doméstica, ou seja, o álcool ele é destrutivo. Salomão está falando aqui de uma sabedoria elementar. Então, esta sabedoria elementar é para todas as pessoas. Agora, se para a pessoa comum o álcool já é nocivo, imagine para um rei. Quando ele tem que legislar, quando ele tem que julgar, quando ele tem que decidir um caso. A Bíblia, a minha tradução diz assim, para não se esquecer da lei, né? Provérbios capítulo 31, versículo 5, para que não bebam e se esqueçam da lei. Então, a bebida intoxicante, ela pode perverter o discernimento espiritual. Você sabe que vocês estão falando, aquele indivíduo que talvez use em menor quantidade, que diga assim, eu bebo socialmente, só um pouquinho, só em um jantar, e isso está ligado, essa proibição está ligada à sabedoria, claramente. Exato. Por quê? Porque não é o meu conceito de definição, a sabedoria não é feita aos meus próprios olhos, não sou eu que digo, não, mas eu me controlo. Isso é algo que vem de fora, é o Senhor que vai me dar. E Ele claramente diz, não. Eu acho que fica definido aqui. A mãe de Lemuel estava dizendo a ele, você quer ser sábio, meu filho, como você pediu na oração, então não beba. Não beba, senão você pode ter um reinado que pode trazer alguns problemas. Porque sabedoria tem a ver com a aplicação do conhecimento que foi obtido. Foi adquirido. Então, se ele não praticasse aquilo, ele estaria sendo um tolo, ele não estaria sendo sábio. Muito bom. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Talvez nós falamos para você que tenha o hábito, tenha sensibilidade, deixe que o Espírito Santo fale a sua mente, o conhecimento da palavra e pratique, porque o Senhor deseja que você tome atitudes lúcidas, corretas para a sua família, em sua empresa, em seus negócios, em suas comunidades. Nós já voltamos. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, as últimas palavras de sabedoria que nós encontramos no livro de Provérbios, o capítulo 31, palavras de uma mãe para o seu filho rei. E a advertência é o uso da bebida e o cuidado com as mulheres. Agora, capítulo 31, versos 6 e 7. Parece que o verso 6 e 7 está dizendo assim, olha, ofereça bebida, né? Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Alguém pode pegar um texto fora do contexto e usar como pretexto aqui. Exatamente. Sim, né? Como já o fizeram algumas vezes. Sim, mas e na verdade, aqui,
os que perecem no livro de Provérbios, geralmente está tratando a respeito do destino daqueles que rejeitam a sabedoria, né? Dos ímpios, daqueles que rejeitam a palavra da sabedoria. E nós sabemos que, como foi visto... Sim, desculpa. Como foi visto esse trimestre, né? A sabedoria ela é personificada. Deus é a própria sabedoria, Ele nos concede a sabedoria, é um dom. Sabedoria tem a ver com intimidade com Deus, experiência religiosa, né? Não é somente, então, aqueles que estão morrendo. Exato. É aqueles que rejeitaram a sabedoria. E, por consequência, vão acabar morrendo, mas a morte eterna, a separação de Deus. Sim. Porque, na verdade, inclusive, o contexto imediato aqui é proibição do uso do vinho. Então, ela não estaria entrando em contradição. Esse é o contexto imediato do texto. Agora, o contexto geral do livro de Provérbios, a gente pode ver aqui, Provérbios 20, verso 1, vou abrir a Bíblia, olha só. Provérbios 20, verso 1, diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, de maneira alguma, esse ensinamento que nós encontramos no capítulo 31, na conclusão do livro, entra em contradição com o tema ou com o ensinamento do próprio livro de Provérbios. Então, na verdade, ali ela faz uma descrição daqueles que rejeitam a sabedoria. Então, aqueles que rejeitam a sabedoria são aqueles que procuram fugir da realidade, procuram esquecer das suas amarguras, procuram, de alguma maneira, aliviar as suas tensões de uma maneira que não é saudável e de uma maneira que é reprovada pela Bíblia, porque isso perverte o discernimento espiritual, aquela noção de certo e errado. Muito bom. Eu creio que colocar isso relembra a gente algumas regras importantes de interpretação do texto bíblico. Sim. Texto, o seu contexto imediato, o seu contexto geral, o que outros todas textos. as escrituras têm a dizer sobre o assunto. Então, eu creio que é importante isso aqui. Porque quando nós avaliamos o assunto do vinho, principalmente, que era a bebida mais comum para a época, né? Mas das bebidas alcoólicas, digamos assim, na palavra de Deus, o próprio Salomão diz que o benefício da bebida para alguém é nenhum, senão as dores, os ais, as rixas, as queixas, os olhos vermelhos, o ficar mareado como se estivesse num barco, ter o corpo todo anestesiado, como se tivesse levado uma surra. Isso ele fala em Provérbios 23, não é? Do 29 ao 35. E quando nós vamos para outros textos das Sagradas Escrituras, como por exemplo lá em Efésios 5,18, onde Paulo diz que ou somos cheios do Espírito Santo ou somos cheios do vinho, porque as duas coisas não podem coabitar no mesmo lugar. Isso nos mostra que Deus ele quer que nós tenhamos uma mente lúcida para que o seu Espírito possa trabalhar nela e possa nos ajudar a aplicar a sabedoria, né? Para que nós possamos ser sábios. Pastor, como que nós podemos fazer o bem se nós estamos com a nossa mente embotada, com as nossas percepções praticamente impedidas de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado? Então, como podemos? Como podemos ter uma mente desimpedida, uma mente acessível para as impressões dos ensinamentos da palavra de Deus, se a minha mente ela está embotada, entorpecida pelo uso do álcool? E a Maiara ela comentou algo muito interessante. O pecado ele é sorrateiro. O pecado ele é sutil, ele não começa muitas vezes de uma forma assim abrupta ou de uma forma assim muito violenta. O pecado ele faz pequenas conquistas e o pecado ele sempre promete aquilo que ele não pode realmente cumprir. E o efeito destrutivo do pecado é gerar mais pecado e assim por diante, mais pecado, mais destruição, e a gente percebe pelas estatísticas o quanto que o álcool é nocivo. Então, beber socialmente é um grande perigo. Eu ia colocar a questão ele começa com menos teor alcoólico ou baixo teor alcoólico, até você em algum momento, sem perceber, que você usou a palavra sorrateiro, né? O pecado é sorrateiro. Então você começa com baixo teor alcoólico, daqui um pouco você está envolvido, você não consegue mais se libertar, com alto teor alcoólico. Eu queria aproveitar, tem um texto muito interessante da escritora Ellen White, que está no livro Temperança, página 12, está no Guia de Estudos. Eu queria que você que uma das estratégias, Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo possível a família humana.
Foi apresentado proposta e proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. E são duas coisas: o fruto da vide, né, ele tomaria do fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e os converteria em venenos. E aí vem o que aconteceria. E aí tem um texto que diz: sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. E mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido, levando os homens a tomar álcool. Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Só para lembrar, né, nós cremos que dentro do contexto bíblico das evidências que nós encontramos na vida de Ellen White, que ela foi inspirada, é uma profetisa. Então nós vemos aqui claramente uma revelação de estratégias do inimigo nos últimos dias. E não é contraditório com o ensino da palavra de Deus. Exatamente. Reforça, na verdade, o ensinamento bíblico. Exatamente. É importante nós mencionarmos isso, porque Deus deixou mensagens suficientes para que nós não cometêssemos os mesmos erros que grandes homens cometeram no passado. Ele tolerou por um tempo, quando a revelação maior que Jesus Cristo veio, certos tipos de pecado hoje já não são mais tolerados como antes, porque já há luz suficiente. E a escritora cristã Ellen White, também no livro Lar Adventista, na página 124, ela menciona que Satanás ele procura mesmo rebaixar a norma de pureza e enfraquecer o autocontrole. Porque desta maneira ele sabe que as paixões que o ser humano tem dentro de si vão aflorar e ele não terá que se preocupar com o crescimento espiritual das pessoas, porque elas vão estar plenamente entregues a si mesmas. E uma das maneiras que ele usa para destruir famílias, para destruir pessoas, é o álcool, sem mencionar outros vícios tão perniciosos quanto que ele tem usado para rebaixar a norma de pureza e enfraquecer as pessoas. Muito bom. Eu quero ir adiante, porque eu quero falar uma coisa. A única margem de segurança é não beber nada alcoólico. Porque o dom... Muito bem sublinhado. Então, vou domínio colocar, próprio, a única margem de segurança é não beber. Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. Se o Espírito tem que me dar, é porque eu não tenho e eu preciso buscar. Muito bem. Eu quero ir para a mulher virtuosa, né? Vamos... a orientação que está no capítulo 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Aqui é o outro conselho da mãe. O primeiro foi: não se envolva com bebida, Lemuel. Não beba, para você ter lucidez. Agora, Lemuel, você precisa de uma mulher virtuosa. Queria que vocês trabalhassem um pouquinho o que é essa mulher virtuosa. Então, o texto aqui ele é formidável. Ele foi escrito em acróstico, ou seja, utilizando as 22 letras do alfabeto hebraico, escrito em forma poética, exaltando a dignidade, a honra desta mulher virtuosa. E ela tem algumas qualidades que são dignas de nota. Por exemplo, diz aqui, verso 11, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, ou seja, ela é uma pessoa confiável. Ela lhe traz bem e não mal todos os dias da vida. O verso 12, olha o verso 13, busca lã e linho e bom grado trabalha com as mãos. Ela é produtiva, ela é diligente, ela é responsável. Agora, muito interessante, o sábio Salomão ele faz um paralelo, né? Os ensinamentos da sua mãe, ele não deveria ser dado ao vinho, deveria procurar esta mulher virtuosa, mas há indícios de que a mulher virtuosa seja também a sabedoria. Porque você observa, andando pelo caminho, a sabedoria clama para que você possa atender às palavras de sabedoria, e a sabedoria, ela te proporciona bem o dia todo o tempo da sua vida, não vai te faltar sustento, se você aplicar as palavras da sabedoria à sua vida. Agora, é claro que nós podemos também, neste entendimento,
compreender que aqui estão as características de uma mulher virtuosa. E podemos fazer aplicações para nós individualmente, porque também podemos ter características e desenvolver características pela graça de Deus que sejam parecidas com a da mulher virtuosa. Nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. São características que nós precisamos ter, não é? Interessante, só queria antes... Interessante, nós somos a igreja, então nós também revelamos a sabedoria que vem do Senhor. Só queria dar uma informação antes da Maiara comentar. Originalmente, também a palavra sabedoria, ela é um substantivo feminino. E havia necessidade, nós comentamos já em outro programa aqui, no livro de Provérbios nós temos as duas mulheres, a sabedoria e temos a mulher insensata, a louca, né? Ele faz essa comparação. E dentro da cultura hebraica havia necessidade de olhar para... colocar algo como algo concreto. Então eu estou olhando para uma pessoa. Então há uma ligação bem interessante aqui. Exatamente. Realmente aqui existe o paralelo para as duas coisas, não é? Existe o paralelo de que o cristão ele tem que ser como a mulher virtuosa de Provérbios 31, porque ele tem que trabalhar com diligência, ele tem que se importar com as pessoas, ele tem que ser receptivo, ele tem que se esforçar ao máximo para alcançar as pessoas que estão perdidas. Aqui fala do trabalho duro, não é? No verso 12. Mas existe um conselho aqui que agora nós podemos trazer, principalmente para aqueles que estão nesse período de escolha de alguém para ser o parceiro de toda a vida, e esses conselhos servem tanto para homens como para mulheres. Exatamente. Como é importante observar estas características que a palavra de Deus está trazendo. Porque geralmente as pessoas estão se tornando, os homens já são um pouco mais visuais, né? Mas as mulheres também estão se tornando muito visuais agora. Estão se importando mais com a aparência exterior do que com o caráter. E a verdadeira beleza que Salomão trabalha em Provérbios 31 é mais uma beleza de caráter a uma beleza exterior. Por mais que a beleza exterior seja assim importante, sim, muito não importante. está descartando. Exatamente. Ainda que ela vai com o tempo passar. Né? Exatamente. E tem um texto na Bíblia que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Ele é um texto que ele pode ser aplicado neste caso, porque ali fala da totalidade do ser humano. Ele fala do ser humano como um ser integral, como um todo inseparável. E ali o apóstolo Paulo, ele menciona o seguinte... 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 23. Ali é dito o seguinte, que o próprio Deus da paz faça vocês completamente puros, e que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Aqui falando de moral, falando de corpo, né, do corpo, e falando ali da mente, das ideias, né? Ou seja, que o seu corpo, que a sua mente, que a sua moralidade permaneçam puros. Quando alguém for procurar outro alguém para se relacionar, você precisa estar em harmonia com essa pessoa nesses aspectos também. Ela tem que agradar os seus olhos? Ela tem que agradar os seus olhos. Mas ela tem que estar na mesma sintonia espiritual que você? Ou seja, ela tem que ter a mesma fé que você? E ela tem que ter a mesma moralidade que você, os mesmos conceitos, os mesmos princípios que você tem. Porque senão é uma grande chance desse casamento não dar certo, desse relacionamento não dar certo. Eu queria só trabalhar uma coisa, só para a gente definir o que é esse virtuosa. Ok. O que é esse virtuosa? Só para a gente acrescentar. Então, só vamos lembrar, Maiara, então a necessidade da sintonia na questão moral. Na questão moral, espiritual e física também. Ah, ok, exatamente. Só para definir o virtuosa, podemos definir o que é esse virtuosa? São qualidades, né? Ela é responsável, ela é diligente, ela é produtiva, ela deixa a casa em ordem, a sua ausência deixa tudo em desequilíbrio. E olha, eu só pude observar essa bênção depois tudo em equilíbrio, no caso. Deixa tudo em equilíbrio. Quando ela está ausente, tudo fica em desequilíbrio. Aí sim. Né? Então, ela faz a diferença no lar. Então, assim também é a sabedoria. A sabedoria, ela deixa tudo em equilíbrio na nossa vida. Né? Então, aí estão as qualidades da mulher virtuosa. Muito bom. Eu quero concluir esse momento. Eu citei aqui logo no início, sugeri, quando a gente começou os estudos,
uma meditação que foi escrita pelo pastor Alejandro Bulhon, Janelas para a Vida, muito interessante, e há uma meditação dessas, foi só sobre Salmos e Provérbios essa meditação. E há uma especificamente sobre Provérbios 31, verso 10, eu quero ler só um pequeno texto. Ele define o adjetivo virtuosa, significa uma mulher de caráter, de força espiritual e de habilidade. E é um pequeno texto que é extremamente reflexivo. Não é só uma rosa perfumada que murcha com o tempo, não é só uma rosa perfumada que murcha com o tempo. É a rocha que suporta os castigos do mar e do vento. E, no entanto, permanece altiva, segura de que a sua beleza excede os valores efêmeros que os anos se encarregam de apagar. A beleza da juventude se foi, mas a beleza da maturidade, das suas virtudes, permanece. E ela ajuda a sustentar, a cuidar do seu cônjuge, dos seus filhos, talvez dos seus netos. Que o Senhor nos permita encontrarmos esta mulher virtuosa. Que o Senhor dê iluminação para você. E você que é uma mulher que nos ouve, busque do Senhor sabedoria. Que essas qualidades se encontrem em você pelo poder daquele que dá sabedoria. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos chegando, esse é o nosso último momento desta temporada. Olha, que pena, hein? Mas a gente aprendeu tantas coisas e quero lembrar você que semana que vem começamos uma nova temporada agora com o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Nós vamos estudar durante nossos próximos 13 encontros. Pastor, você tinha um comentário para fazer sobre a questão do que está no guia de estudo, sobre a busca da sabedoria? Sim, pastor. O nosso guia de estudo diz que a sabedoria é preciosa e vale a pena encontrá-la. Assim como uma mulher virtuosa é algo tangível, algo concreto, real e faz a diferença na vida do lar, assim também é a sabedoria. O seu valor excede o de finas joias, diz Provérbios 31, verso 10. Ela provê alimento, ela é forte, ela é sábia, ela é elogiada. Nós vivemos numa época em que existe uma quantidade muito grande de informação, mas também nós percebemos que existe pouca sabedoria aplicada à vida. Eu vou dar um exemplo. O homem é tão sábio, mas sábio no sentido secular, no sentido de saber fazer inventos. Ele elaborou, ele criou, fez uma invenção, um avião, por exemplo. Mais tarde, o homem desenvolveu a bomba atômica. Ele simplesmente carregou o avião com bomba e levou lá para Nagasaki, Hiroshima e soltou aquelas bombas atômicas. Ou seja, você percebe que ele tem conhecimento, ele consegue fazer invenções, mas a aplicação da sabedoria é uma coisa prática, é uma coisa que deve ser aplicada ao cotidiano e não deve ser usada para destruir, para matar, mas deve ser usada para o erguimento da sociedade. Tem uma frase no Guia de Estudos de Martin Luther King que vale a pena citar, né? Temos mísseis guiados e homens desorientados. Martin Luther King aqui coloca um objeto que dependeu do ser humano para existir como sendo mais sensato e tendo mais direção do que o próprio ser humano que o inventou. Só para lembrar, Martin Luther King é um grande pastor batista, né? Que por muitos anos nos Estados Unidos pregou e lutou pela quebra do preconceito racial. E pastor, você quando observa o livro de Provérbios, a palavra mansa desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantos males poderiam ser evitados se nós aplicássemos no cotidiano, na nossa vida prática, o domínio próprio, o autocontrole? Provérbios também compara aquele homem forte, valente, que conquista toda uma cidade, mas ele que não consegue se controlar é como se fosse uma cidade sem muros.
né, totalmente Totalmente vulnerável vulnerável. aos ataques do inimigo. Então, assim também é a nossa vida. Então, a sabedoria, o problema não está no conteúdo da sabedoria, na natureza da sabedoria. O problema está, na verdade, no caráter daqueles que rejeitam a sabedoria, né? E a sabedoria, eu quero compartilhar um texto muito significativo. Esse texto está aqui em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Primeiro Coríntios capítulo 3, verso 19, o texto bíblico diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, a sabedoria dos homens, ela é considerada como loucura. 1 Coríntios 3, 9? 3, 19. Ah, 19. 3, Isso. 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E outro texto, 1 Coríntios 1, 24, voltando um pouquinho apenas, eu vou ler o verso 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quem é a sabedoria de Deus? Jesus. É Jesus Cristo. Isso é lindo, isso é formidável. Muito, muito. Quero trabalhar duas questões mais que estão no guia de estudos. As duas características da mulher virtuosa. Vamos lá. Primeira, ela trabalha. Segundo, ela se importa. Acho que de todas as características a gente está sublinhando duas aqui, que está em Provérbios capítulo 31, verso 12, é isso? Verso 12? Isso mesmo. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. 15, é ainda noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. 18, ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Aqui essa mulher virtuosa, ela procura sempre deixar em ordem, em dia as coisas, a ponto de que ninguém tenha necessidade alguma de coisa alguma. Então é alguém que incessantemente busca o bem daqueles que estão ao seu redor, o bem das outras pessoas. Aí está no verso 20, né, Maiara? Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Essa mulher tem sensibilidade. Bondosa. Exatamente. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. E ela faz isso porque ela tem noção da sua responsabilidade diante daqueles que lhe são próximos e também diante daqueles que lhe são distantes. O seu poder de influência é tão grande, e o texto diz assim no verso 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então ela é louvada pelo seu marido, os seus filhos também a louvam. É uma mulher distinta, é uma mulher diligente, responsável. Prestativa. Nós podemos lembrar aqui, né, pastor Fred, nós que somos aqui 2 homens casados aqui, podemos lembrar da nossa mãe, né? Com certeza. Podemos lembrar da nossa esposa, podemos lembrar da sogra, né? Mulheres que realmente fazem uma grande diferença, fizeram na nossa vida, fazem na vida dos nossos filhos. Né? Pastor, eu acho... Dos netos, no caso da minha mãe, da dona Marli também, né? Verdade, Faz uma grande diferença. O seu poder de influência é tão grande porque em suas mãos está a possibilidade de formar um caráter dos seus filhos. E hoje a gente percebe que os pais muitas vezes estão preocupados em formar os filhos para estarem ali competindo, para serem melhores em matemática, para se desenvolverem no aspecto profissional, mas não se prepara os filhos para serem bons maridos, para serem boas esposas, para servir um ao outro. Então, nós precisamos realmente nos voltar para o conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento, ele não está desassociado à prática, porque se ele estiver desassociado da prática, vã é a nossa religião. É assim que diz Tiago, não é verdade? Muito bom. Olha, esse programa, o produtor foi sábio em trazer uma mulher virtuosa para participar do programa, viu, Maiara? Viu? Obrigado, pastor. Está fazendo a diferença aqui, viu? Sim. Você que tem um comentário para fazer? Eu queria comentar o seguinte, isso que nós estamos discutindo aqui, no livro Fundamentos do Lar Cristão, na página 96, explica que a mãe é a rainha do lar.
e que a grande importância dela é justamente isso, é formar o seu filho não apenas para este mundo, mas para o futuro. Eu fico imaginando a cabeça de Lemuel quando ele estava ouvindo todas essas coisas da mãe dele. Eu acredito que tudo aquilo fez sentido para ele. Na lição tem uma pergunta, mulher virtuosa, quem achará? Eu acredito que Lemuel já tinha achado a primeira, que é a própria mãe. Porque eu creio que o que ele via na mãe, que eram aquelas palavras, mas não viam só as palavras, a própria atitude dela, agora ele iria para tentar encontrar numa esposa. E é o que acontece quando alguém vai procurar outra pessoa para se relacionar. Você vai tentar encontrar pessoas que se pareçam, não é? Com os seus familiares. O menino que se pareça com a sua mãe, a menina que se pareça com o seu pai, caso, é claro, né, tiveram bons exemplos dentro de casa. Influência. Então, para Lemuel não foi difícil, talvez, encontrar alguém, porque ele já tinha essa referência. Muito bom. E a Bíblia vem mostrar para nós, agora trazendo para o paralelo espiritual, né, saindo um pouco do lar e família e vindo para um paralelo espiritual, nós precisamos ser cristãos como essa mulher é descrita, com esse tipo de sabedoria. Porque quando nós pregarmos para as pessoas, não serão as palavras que elas vão estar vendo, mas sim um comportamento por trás dessas palavras. Por isso que o livro de Provérbios ele vem como poemas éticos, porque a ética envolve uma filosofia, envolve uma cosmovisão, ou seja, você não tem como ser ético se você não viver aquilo que você acredita. Então, o guia, Deus, por meio de Salomão, vem nos ensinar a como sermos pessoas que atraiam os outros a Cristo por causa do nosso exemplo. Sermos sábios porque realmente vivemos aquilo que somos ensinados a todos os dias por meio da palavra. Muito bom. O pastor Fred fez um pequeno comentário em off aqui, que nós não vamos trabalhar assim, porque não dá tempo também, né? Porque a gente tem um último itemzinho aqui, mas se a gente faz uma alusão, exatamente uma alusão desses conselhos que estão no final do capítulo 31 com o Apocalipse, porque lá se repete. Mulher, é verdade. vinho. É verdade. Né? Então, quando se trata lá de Babilônia, de um sistema que perverteu toda a verdade doutrinária, a pureza doutrinária, ela é retratada por uma prostituta e também por vinho, né? Vinho da sua prostituição. E a mulher pura também, a figura de linguagem lá usada e nós, é a mesma que... E nós, como igreja, nós devemos buscar a sabedoria e permitir que esta sabedoria seja parte da nossa vida para que vivamos regidos pela palavra de Deus. Eu quero compartilhar um texto, a Maiara falou a respeito dessa aplicação da sabedoria. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha que texto rico. Tiago diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a questão de sabedoria tem a ver com a questão de você assimilar, de você receber esta palavra, mas não apenas ouvir a palavra. Não apenas intelectualmente. Mas colocá-la em prática pelo poder e pela graça de Cristo. E nós percebemos isso no último item do guia de estudos, que é outra característica dessa mulher virtuosa. Ela se importa. 31, 26 a 31, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam ditosa, seu marido a louva. Então a gente vê aqui que ela está preocupada, e o verso 30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O princípio da sabedoria está aqui nessa mulher. Esse é o tema do livro de Provérbios. Exatamente. Né? Ou seja, o fundamento da sabedoria, a origem da sabedoria está em Deus. Ele é a verdade. E não é o medo aqui, mais uma vez, né? Mas é a palavra temor aqui, a palavra temor, que é reverência, ela ali no original em hebraico, ela tem uma profundidade muito grande, porque ali ela significa o seguinte, que quando você reverencia a Deus, você está reconhecendo o seu poder, a sua posição, e você está se submetendo a uma íntima relação com Ele. Então, a verdadeira beleza não está apenas no seu estético,
A verdadeira beleza está no relacionamento que você tem com Deus, e esse relacionamento produz frutos. Frutos tão poderosos que vai influenciar a outros a querer ter o mesmo tipo de relacionamento que você tem, só que eles também vão querer ter. Muito bom. E eu encerro este momento citando um texto de Ellen White, do livro Maravilhosa Graça, página 79. A beleza irá passar, mas o caráter pode permanecer para sempre. Foi muito bom a gente ter essa discussão, esses momentos, durante esses 13 encontros. Mas como tivemos a oportunidade de assistir um vídeo do autor no início de cada programa, nós vamos ouvir o último recado, neste momento, do professor Jacques Ducan. O último recado para nós que estamos estudando o livro de Provérbios. Com a palavra, o autor. O que torna o livro de Provérbios relevante? O que torna o livro de Provérbios relevante é a sabedoria bíblica em geral. É que ele traz a sua religião, suas emoções e a própria teologia, a realidade da vida diária. Seja quando você está no supermercado, na cozinha, na sua cama ou mesmo fazendo uma refeição. Deus está junto com você. Essa é a essência do livro de Provérbios. Isto é teologia, é verdade, é beleza, não é algo que está fora do seu alcance, é algo real na sua vida. Isso é o que torna o livro de Provérbios realmente necessário e relevante. Nós vamos nesse momento clamar ao Senhor para que as palavras de sabedoria do livro de Provérbios estejam conosco todos os dias e em todos os lugares. Pastor Fred, por favor. Vamos orar. Eterno Deus, Pai de amor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome por tua palavra. Pedimos, Senhor, que por tua graça o Senhor nos ajude a colocarmos em prática todos os teus ensinamentos, para que tenhamos uma vida feliz, uma família feliz e para que estejamos nos preparando para a tua breve volta. Te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesta temporada, estudarmos o livro de Provérbios. Nos encontraremos no próximo programa estudando o Evangelho de Lucas. Que o Senhor esteja contigo e não esqueça jamais as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Espírito Santo atue intensamente na sua vida. Até o próximo Lições da Bíblia, aqui na Novo Tempo, canal da Esperança.